A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que alegria poder estar junto com você em mais um culto ao vivo, ou culto online, como queiram chamar. O fato é que o nosso ministério, para a glória de Deus, alcança milhares de pessoas no mundo e é muito mais viável para nós e interessante fazermos esse culto aqui através de uma transmissão, porque assim todas as pessoas que nos acompanham têm também a oportunidade de cultuarem ao Senhor conosco. Então, nesse momento, eu peço, que você acompanhe essa mensagem até o fim. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é importante, isso nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar com as pessoas que você ama, com seus contatos. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Se você puder, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 20, eu vou ler do verso 1 ao verso 16. É uma parábola que Jesus contou e hoje eu quero refletir nessas palavras dele. Diz assim, a partir do verso 1. Jesus disse: "O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? Versículo 7 diz assim: é porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? E o verso 16, e Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos,
e os últimos serão os primeiros. Irmãos, essa é uma parábola das muitas parábolas contadas por Jesus que fala a respeito do reino dos céus. Ela não fala sobre gestão de uma empresa, ela não fala sobre produtividade, ela fala sobre o reino dos céus. É isso o que Jesus disse aqui, logo no começo. Eu vou voltar lá no verso 1 aqui, para a gente poder contextualizar. Olha só, verso 1. Jesus disse, o reino do céu é como uma plantação de uvas. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas. E aí Jesus, ele conta a história de um homem, de um senhor que tinha uma plantação de uvas e estava contratando trabalhadores para a sua vinha. Ele contrata alguns bem cedo, ele contrata outros no decorrer do dia e ele contrata outros no finalzinho do dia. E ele contrata aqueles homens para fazer o mesmo trabalho, só que em épocas diferentes, em momentos diferentes. E quando ele vai acertar, quando ele vai fazer o pagamento para cada um daqueles trabalhadores, ele começa por aqueles que tinham sido contratados por último. E ele dá a eles ali um certo valor, o valor de 1 denário. E aqueles que tinham sido contratados primeiro recebem o mesmo valor. E aí eles ficam indignados. Eles dizem assim, poxa, mas nós trabalhamos muito mais. Nós fomos chamados bem cedo. Trabalhamos muito mais. Mas o dono da plantação diz, olha, eu sou o dono, eu pago do jeito que eu quiser e por acaso foi isso que eu combinei com você. Então, só que, como eu disse, isso aqui é uma parábola que se refere ao reino dos céus. Não é uma parábola que diz a respeito de plantação, de produtividade, de contratação de pessoas. É importante a gente entender, para que nós possamos entender isso aqui. No capítulo anterior a esse, em Mateus 19, Jesus praticamente prepara o contexto para a aplicação dessa próxima parábola que seria contada no capítulo 20. Só para lembrar, lá no capítulo 19, um jovem rico pergunta para Jesus o que era preciso fazer para conseguir a vida eterna. Um jovem rico. E depois da resposta de Jesus, o jovem acaba não acatando aquele conselho de Jesus e vai embora. Pedro, quando viu aquele jovem, quando viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo que ele tinha, porque essa foi a orientação de Jesus, Jesus falou assim, obedeça aos mandamentos. Aí o jovem falou assim, isso aí eu já faço. Jesus falou assim, então pega toda a sua riqueza, dá para os pobres e vem e me segue. Aí ele não foi capaz de fazer isso e não foi capaz de deixar tudo aquilo que ele possuía. Então, aquela pergunta daquele jovem, provavelmente ela tinha uma intenção materialista. Só que Jesus, ele respondeu deixando claro que a recompensa para a vida eterna, ela não se compara à vida material, ela não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa para a vida eterna, ela se dá pela nossa transformação, pela nossa fé, pela nossa aceitação por Deus. Jesus, ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por causa dos nossos pecados.
e através do seu sacrifício, ele permite que homens pecadores como eu, como você, tenhamos acesso ao reino de Deus. Então, é nessa sequência que Jesus conta essa parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola, Jesus trata exatamente sobre essa questão de recompensa eterna. A palavra proprietário, dono da vinha, ela traduz uma expressão, um termo grego que significa mestre da casa ou pai de família. Aquele homem saiu de madrugada para contratar trabalhadores e naquela época as pessoas que queriam trabalhar se reuniam por volta de 6 da manhã, é a primeira hora do dia para o judeu, e essas pessoas se reuniam às 6 da manhã nas praças, nas cidades, esperando que alguém passasse ali, oferecendo uma proposta de trabalho para eles. E aquele homem, né, como eu disse, ele passou pegando aqueles trabalhadores que estavam ali às 6 da manhã e oferecendo uma certa moeda para eles, né, um denário. E ao longo do dia, outros são contratados. Mas o fato é que na hora do acerto, todo mundo recebeu da mesma forma. Todo mundo recebeu igual. O que significa isso? A recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Deus nos recompensa segundo a sua soberana vontade, segundo a sua justiça, não segundo a nossa justiça ou os nossos méritos. Deus é justo e é totalmente bondoso. E na nossa interpretação humana, pode parecer injusto o fazendeiro dar o mesmo pagamento para todos os trabalhadores. Pela lógica humana, pela lógica que rege o mercado, quem trabalha mais ganha mais. Quem produz mais ganha mais. Só que nós não estamos falando de mercado, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Tentando entender aqui a ótica de Deus, aqueles trabalhadores que chegaram por último, eles também precisavam sustentar as suas famílias, da mesma maneira que aqueles que chegaram primeiro. Eles não chegaram por último porque por opção deles, talvez. Eles disseram assim: ninguém nos chamou, ninguém havia nos chamado antes. Por isso, o proprietário foi generoso com todos. Eu estou tentando enxergar sob a ótica de Deus, para que nós possamos entender. A bondade do proprietário pareceu injusta e má aos olhos dos outros, daqueles que trabalharam muito. Por isso, ele disse: olha, eu não estou sendo injusto. Eu combinei um valor pelo seu dia trabalhado e estou te pagando esse valor. E o princípio dessa parábola, ele fica muito claro no último versículo que eu li, no verso 16, onde diz assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Basicamente, quando Jesus incluiu esse elemento tempo de uma forma muito sábia, ele queria ensinar o mesmo princípio que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 2, versículo 9. Deixa eu só abrir aqui. Efésios capítulo 2, versículo 9. Que diz o seguinte, olha, eu vou ler a partir do verso 8. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
Desculpa, irmãos. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação é pela graça, é pela fé em Jesus. Ninguém é salvo pelas obras. Nós queremos sustentar essa ideia de que uma pessoa vai chegar até Deus, vai alcançar a salvação, a vida eterna, através dos seus méritos. Nós queremos comparar as coisas espirituais com as coisas materiais, com aquilo que acontece aqui na terra. E aí achamos que vai para o céu aquele que merece. Não. O céu será povoado por várias pessoas que não são merecedoras do céu, mas que pela fé entregaram a sua vida a Jesus. As obras, a transformação, a vida que a pessoa vai levar daí para frente é fruto do Espírito Santo. Então, se em algumas pessoas o Espírito Santo já operou de uma forma que ele consiga levar uma vida irretocável, amém, glória a Deus, glória a Deus, isso é obra do Espírito Santo. Mas se outros ainda estão lutando contra o pecado, ainda estão caindo de vez em quando, cedendo a algum tipo de tentação, deixa Deus resolver isso. Talvez lá no céu nós teremos muitas surpresas. Talvez no céu nós teremos muitas surpresas. Pessoas que nós consideramos santas, impecáveis, nós vamos procurar lá e vamos falar assim, ai, cadê o fulano? Onde que ele está? E pessoas que nós, às vezes, temos certeza que serão condenadas, nós vamos trombar com elas lá. Ah, mas você está aqui? Logo você? Ele vai dizer, porque a salvação é pela graça, é pela fé. Isso não veio de mim mesmo, isso é dom de Deus. Não foi por causa das minhas obras, porque senão eu iria me gloriar, mas foi por causa da justificação que eu recebi em Cristo. A recompensa que nós recebemos, ela sempre será imerecida. Nós nunca faremos o suficiente para receber a recompensa eterna. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 2, verso 9. A recompensa, a salvação, ela não vem pelas obras. Em algumas culturas, né, e assim, praticamente de uma forma geral, existe uma coisa chamada meritocracia. Ou seja, a pessoa alcança um determinado lugar, ela chega a um determinado nível da sua vida por causa dos seus méritos. E aí nós queremos entender que Deus também age da mesma forma. Mas esse texto aqui deixa muito claro. Um outro texto que eu me lembrei aqui, a respeito do ladrão na cruz. Era um ladrão, não era um bom ladrão, como as pessoas sempre falam. Ah, era o bom ladrão e o mau ladrão. Não, eram dois ladrões. E estavam ali pagando, colhendo as consequências dos seus maus atos durante a sua vida. Roubaram, fizeram o que era errado diante da sociedade. E de acordo com a sociedade da época, estavam sendo castigados. Só que Jesus, ao ver o arrependimento daquele homem, de um dos ladrões, Jesus promete a ele salvação. Jesus diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E olha que o ladrão somente falou para Jesus assim, olha, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. Então aquele homem estava reconhecendo que Jesus sairia dali para um reino, que ele era Senhor,
E ele ainda diz assim: nós estamos aqui porque os nossos feitos nos proporcionaram isso. Ou seja, nós estamos aqui porque merecemos. Aqui na terra, nós estamos colhendo o que nós merecemos, mas eu sei que no teu reino é diferente. No teu reino é diferente. E aí Jesus promete para aquele homem a salvação e a vida eterna. A salvação não é por obras, a salvação é pela fé. Que bom que não é por obras, porque quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo o tanto de defeitos que eu tenho, o tanto que eu ainda preciso mudar como ser humano, o tanto que eu preciso ser aperfeiçoado por Deus. E você deve se enxergar da mesma forma. Ninguém, irmãos, ninguém tem a capacidade de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me salva porque eu sou uma boa pessoa. Ninguém, porque Deus olha para o nosso coração e a palavra diz que não há um justo sequer por toda a terra, não há quem pratique a justiça. Por mais que nós nos esforcemos, o padrão de Deus é muito alto. Jesus disse que a intenção para Deus é pecado. Quando nós pensamos em fazer coisas erradas para Deus, aquilo já se torna pecado. Quando nós odiamos o nosso irmão, para Deus é como se nós tivéssemos o assassinado. Então, eu quero continuar refletindo aqui nessa palavra com você, algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. Deus é quem nos chama. Deus é comparado a esse trabalhador. E Ele é quem nos convoca para essa grande obra. Ele veio ao nosso encontro. De alguma forma, Deus chegou na sua vida. Seja através de uma palavra, seja através de uma visita, seja num culto, numa reunião que você participou. Deus chegou em você de alguma forma. Para alguns, Deus chegou, Deus se revelou a ele em um momento de dor, em um momento de dificuldade. Talvez Deus chegou até você em um tempo onde você estava passando por uma aflição, enfrentando uma enfermidade, uma doença, alguma coisa. E naquele momento você buscou a presença de Deus, você viu que precisava se apegar em alguma coisa que fosse mais segura, que te desse mais firmeza. E aí você encontrou a palavra de Deus. Deus é quem nos chama, Deus é quem nos convoca. E esse trabalho que Ele nos incumbe de fazer é a pregação do Evangelho. É anunciar o Evangelho para as pessoas, seja através das nossas palavras, seja através das nossas atitudes, do nosso comportamento. E quem nos recompensa por isso é Deus. Quem vai nos recompensar um dia é Deus. E eu volto a dizer aqui, essa ideia tem que estar centralizada aqui nessa pregação, nessa explanação. A recompensa não é por causa dos nossos méritos. As nossas obras, elas são decorrência da transformação que o Senhor operou em nós. Mas a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Ela não está baseada no fato de nós termos trabalhado mais ou trabalhado menos. Por isso que muitas vezes muitas pessoas às vezes não entendem e ficam assim dizendo, para alguns que estão chegando no Evangelho agora, ficam sem entender, pensando assim: puxa vida, eu sou cristão desde criança, passei a minha vida dentro da igreja, fazendo as coisas de Deus, tentando andar nos caminhos de Deus. Agora vem um camarada que passou a vida inteira no pecado, lá no leito de morte dele, lá no hospital, alguém vai lá, faz uma oração por ele, ele entrega a vida para Jesus, e aí eu vou encontrar com esse cara lá no céu. Essa é a lógica de Deus, porque a salvação é pela fé.
Alguns serão chamados lá no último momento da vida. Mas não espera isso não, viu? Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, está esperando o final da sua vida para isso, cuidado. Você pode tomar um capote aí em um momento que você não está esperando e não dá tempo de fazer nada. E eu tenho certeza que Deus já chamou você muitas vezes. Deus já convocou você muitas vezes. Já passou às 6 da manhã, já passou às 9, já passou meio-dia, 15 horas, e você já recebeu muitos chamados. Cuidado que às vezes você vai partir dessa vida e Deus já te deu várias chances, né? E você pode ter uma morte aí súbita e parar num lugar onde você não gostaria de estar, né? Então, quem nos convoca é Deus. Muitas vezes nós somos invejosos. Quantas vezes nós questionamos a Deus por ter abençoado alguém que nós julgamos ser menos dignos do que nós? Você olha alguém sendo abençoado por Deus, né? E às vezes você, na obra, fez muito mais do que aquela pessoa. Você fala, Senhor, mas aquela pessoa passou na frente aqui na fila, o Senhor não se esqueceu de mim, não? Às vezes a gente vê uma pessoa recém-chegada na obra de Deus sendo grandemente abençoada e isso nos afeta. Então nós temos que lutar contra esse tipo de sentimento, porque Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer, da maneira que Ele quiser e na proporção que Ele quiser. A palavra do Senhor diz assim: onde havia muito pecado, superabundou a graça de Deus. Onde há pecado, abundou a graça. Mas onde havia muito pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, diante do pecado, ela é derramada numa proporção muito grande. E aquelas pessoas que pecaram muito, talvez elas são muito mais gratas a Deus por causa do perdão que elas receberam. Estão entendendo? Quem pecou a vida toda, quando ele entende o propósito de Deus, essa pessoa, ela é extremamente grata a Deus. Talvez muito mais do que aquele que, porque foi perdoado, porque, sei lá, porque roubou uma bala na venda, lá perto da casa dele. Mas aí você vê uma pessoa que estragou a vida dele toda com um monte de coisas, se envolveu com tanto de pecado, se enrolou todo. A pessoa às vezes foi presa, pagando pelo preço, né, pelas consequências dos erros dela, teve sua família destruída e uma série de coisas. Essas pessoas, quando elas encontram Deus, quando elas entregam a vida a Deus, quando elas recebem o perdão de Deus, elas são extremamente gratas a Deus. Então, nós temos que entender isso. Outra coisa, nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Essa é a lição prática mais importante, talvez a mais importante de todas, que é contada aqui nessa parábola. Precisamos entender que Deus não nos deve nada. Deus não deve nada a nós. E é impossível para nós negociarmos com Deus. A recompensa é dele, ele dá a quem quiser, o quanto quiser, da forma que quiser. Cabe a nós reconhecermos que ele é sempre justo nas suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida pela expectativa humana. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para você aqui. Você foi convocado, você foi chamado por Deus, não importa em que momento da sua vida. Alguns foram chamados bem novinhos,
Às vezes eu vi batismo de pré-adolescentes, sabe? Sendo batizados assim aos 10 anos de idade, aos 9 anos de idade. E glória a Deus por isso. E essa pessoa seguiu a Jesus, está firme com Jesus, está fazendo a obra de Deus. Mas tem pessoas que eu conheço que aceitaram Jesus já assim, no fim da carreira, depois que a pessoa tinha experimentado de tudo que é ruim nessa vida, aí ele entregou a vida para Jesus. E esse sentimento, essa indignação, ela passa pelo nosso coração, falando assim, na nossa consciência, poxa, que injusto, né? O pequenininho ali vai estar no mesmo céu que esse aí que estragou a vida toda, estragou a vida dele, a vida da família. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E é por causa das misericórdias dele que nós não somos consumidos. Nós não temos ideia, irmãos, de onde nós estaríamos se não fosse as misericórdias do Senhor. E é pela graça que nós somos salvos. Eu quero, diante dessa palavra, convidar você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Uma coisa é você conhecer a palavra. Ah, pastor, eu conheço a Bíblia. Amém, que bom. Isso é maravilhoso. Precisamos conhecer a Bíblia. Eu faço um breve estudo bíblico aqui todos os dias, porque eu sei da importância que é a pessoa conhecer a Bíblia. Mas não adianta eu conhecer a palavra de Deus, não adianta eu conhecer os atributos de Deus, eu conhecer as histórias da Bíblia, se eu não verdadeiramente entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, assim como aquele ladrão fez. Entregar a minha vida a Cristo, assim como os discípulos fizeram, passando a seguir a Jesus. Jesus passava em um lugar onde as pessoas estavam trabalhando, estavam nas suas atividades, e as pessoas deixavam tudo e começavam a segui-lo. Eu não estou falando que hoje você precisa sair do seu emprego, do seu trabalho, mas você precisa seguir a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós consagramos a nossa vida a Cristo, nós convidamos Ele para entrar no nosso coração. É isso que acontece. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. E a partir do momento em que Ele entra no seu coração, a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, mas eu já sou filho, pastor Edivaldo, já sou filha. Não, se você não fez isso ainda, você é uma criatura. É o que a Bíblia diz, irmãos. O que eu estou falando aqui é com base bíblica. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus, sim, somos criaturas de Deus, mas a partir do momento em que reconhecemos o Filho de Deus, reconhecemos a Jesus como nosso único e legítimo Salvador, é que nós nos tornamos filhos. Então não importa se eu me tornei filho aos 12 anos de idade ou aos 90 anos de idade. Todos os filhos serão recebidos na glória pelo Pai. Todos os filhos terão direito a entrarem na presença do Pai. Essa semana eu falei do filho pródigo, da história do filho pródigo, que também dá um embasamento para essa ideia de merecimento. Um filho pegou o dinheiro, a parte dele da herança, e foi gastar no pecado. O outro ficou dentro da casa do pai servindo. A hora que o outro quebrou a cara e voltou arrependido, o pai coloca os dois novamente na mesma posição. Filhos. Essa é a nossa posição em Deus, em Cristo. Essa é a nossa identidade. Filhos de Deus. Uns filhos mais velhos, outros filhos mais novos, uns que chegaram agora, outros que chegaram há muitos anos, mas todos fazemos parte
da mesma família. Então eu quero convidar você que ainda não aceitou a Jesus na sua vida, você que nunca recebeu a Cristo na sua vida, eu quero convidar você a fazer isso. Para isso eu peço que você escreva o seu nome e escreva essa frase: eu recebo Jesus em meu coração. Eu recebo Jesus em meu coração. Escreva isso aqui nos comentários e, pela fé, tenha os seus pecados perdoados. Mude a sua atitude em relação ao pecado, mude a sua vida, passe a fazer coisas boas, passe a agir segundo o propósito de Deus. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua família, mas não é isso o que vai garantir a você a entrada no céu. Porque uma vez ou outra, todos nós vamos errar novamente. Seja em pequenos erros, seja em grandes erros. Nós seremos pegos no erro por Deus. Então, não são os nossos acertos que vão nos dar acesso ao Pai, mas sim o fato de reconhecermos que somos pecadores e receber pela fé essa revelação de que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Escreva aí: eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Ou eu entrego a minha vida a Cristo. E nós vamos orar por você aqui. Eu peço àqueles que estiverem nos acompanhando, aqueles que já fazem parte dessa grande família, que me ajudem nessa oração. Vamos orar por esses novos irmãos que estão chegando na presença de Deus. E se no seu coração nasceu algum tipo de inveja, de ressentimento por essas pessoas, peça a Deus para tirar isso de você. Todos nós somos filhos do mesmo Pai e vamos herdar a vida eterna juntos. Amém? Em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar a Deus. Deus amado e querido, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua unção, pelo teu cuidado, pela tua lógica, que é muito diferente da nossa, e nos ajude a compreendê-la ou simplesmente aceitá-la. Porque sabemos que o Senhor é um Deus justo, é um Deus bom e misericordioso, que não nos salvou ou não nos salva por causa dos nossos feitos, por causa das nossas obras, mas que nos recebe como filhos por causa do sangue que foi derramado por nossa causa, do sacrifício de Jesus que foi feito por nós naquela cruz. Eu quero colocar diante do Senhor a vida desses irmãos, principalmente desses novos irmãos, que todos os dias são acrescentados aqui a essa grande família. Deus, escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida, para que no grande dia em que o Senhor vier buscar a tua igreja, eles possam entrar com o Senhor na glória. Eles possam passar a eternidade contigo. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. Pedimos ao Senhor que nos aperfeiçoe cada vez mais. Queremos fazer coisas boas, mas sabemos que o que nos dá acesso à tua presença é o teu Filho Jesus. Ninguém chega até ao Pai a não ser pelo Filho. Nós reconhecemos essa verdade contida na tua palavra e nos firmamos nela, certos de que seremos salvos em ti, certos de que o Senhor mesmo é quem apaga as nossas transgressões. O Senhor mesmo é quem se sacrifica por nós. Por isso, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa mensagem, o link dessa mensagem com os seus contatos, com os seus grupos, para que muitas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus.
Se você ainda não baixou o nosso aplicativo no seu celular, faça isso. Já está disponível o aplicativo Minuto com Deus na versão Android e na versão iOS. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da nossa loja online, minutocondeus.net. Lá você pode entrar, você pode acessar e conhecer e adquirir todos os nossos produtos. Tem as nossas canecas, tem os nossos livros. Então faça isso. Acesse a nossa loja online, baixe o nosso aplicativo no seu celular. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de vitória, uma semana de bênção, na presença de Deus, que você possa colher todas as bênçãos materiais que estão disponíveis para Deus aqui na nossa vida. Que o Senhor esteja à frente de todas as suas batalhas, te dando livramento. Que Deus abençoe a sua casa, toda a obra das suas mãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.